Deus, aqui está teu filho, Pai. E nós sabemos, Senhor, que a tua palavra, Pai, venha sobre a vida dele, que o Senhor venha dar discernimento, Pai. Eu creio que o Senhor já falou fortemente ao coração dele, Pai, para trazer uma palavra especial para a tua igreja, Pai. Nós precisamos, Pai, nós carecemos ouvir a tua voz, Pai. Entregamos diante do altar, Pai, a vida dele, que o Senhor venha colocar, Senhor, poderosamente o teu poder seja manifestado nessas palavras. Obrigado neste momento, Pai, nós te louvamos pela vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Gerson. Boa noite. Boa noite. Paz seja contigo, amém? Deus é bom em todo tempo. Deus é maravilhoso, né? Convido, abra sua Bíblia lá em livro de Hebreus 4. Livro de Hebreus 4 e versículo 10. Livro de Hebreus 4 e 10. Quem achou, diga bem. Diz assim: pois todo aqueles que entram no descanso de Deus, também descansa da sua obra, como Deus também descansou. 11. Portanto, esforcemos nós por entrar nesse descanso, né? Nesse descanso. Amém? Pode sentar. E sendo a presença do nosso Deus. Deus é bom em todo tempo. Estamos aqui em festa, 16 anos, né? Comemoração do templo. E a parte de quando tinha meus 10, criado dentro dessa igreja, dormi bastante nesses bancos aí, né? Até meus irmãos me assustavam, o Davizinho falou: você dormir, não vamos deixar você lá, né? E Deus foi bom, né? Comigo. Olha, nós vamos fazer aqui eu dividi a mensagem aqui em 3 partes, né? Uma até às 10 horas, outra até às 11, não. Entrando no descanso, primeira parte. Segundo, permanecer no descanso. Descanso em Cristo, amém? Então, 3 partes. Olha, vou falar algo que é muito importante na nossa vida e às vezes nós esquecemos e não colocamos em prática. A repetição é um martelo que molda a nossa crença. Olha, a repetição é um martelo que molda a sua crença. Amém? Então, quando você repite, você está repetindo, declarando algo, você está moldando a sua crença. Quando você declara algo, você declara: eu sou abençoado. Você está dando um banho na sua alma, removendo toda a crença negativa, removendo todas as feridas emocionais. Quando você declara: eu sou abençoado. Amém? Repita comigo assim, declara comigo assim: as bênçãos de Deus chegam até a mim e eu recebo com gratidão. Diga assim: Cristo me fez merecedor de todas as bênçãos. Hoje as pessoas não são abençoadas, não é porque Deus não quer, porque as pessoas não recebem. Entenda, quando você aceitou Jesus Cristo, quando eu aceitei Jesus, o meu espírito nasceu de novo. Só que a minha alma precisa ser transformada. É aonde que nossa alma impede de nós viver o descanso. Amém? Então vamos lá. Aqui, se nós ler o texto, nós vamos entender que eu creio que quem escreveu Hebreus, ou se não foi Paulo, um discípulo dele, porque tem a mesma linguagem que Paulo
expressava, né? E aqui está falando do trabalho, diz assim, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, descansa do quê? Da sua sobra. Amém? Eu disse para você que a repetição, né, é o que vai moldando a sua crença, né? Vamos fazer aqui algo para nós estar trabalhando, né, a nossa crença. Quando eu disser bem assim, o eu sou, faz assim com a mão. Faz sim, levante sem medo, cuidado, o vizinho diga assim, abençoado. Fecha a mão e, amém? Vamos lá? O eu sou. Eu sei que os irmãos não jantaram, né? Ainda não deu a hora. Eu sei que vocês estão pensando naquela lasanha que está lá guardada, né? Aquele restinho do churrasco do almoço. Mas vamos lá de novo. O eu sou. Não, lá. Eu digo eu sou. Você diga o quê? Vamos lá. O eu sou. Isso, de novo. O eu sou abençoado. Então a Bíblia diz bem assim em Hebreus 4:10, né? Que nós precisamos nos entrar no descanso de Deus e precisamos nos esforçar para entrar no descanso. Mas se nós prestar atenção no versículo 4, no versículo 4 e 3 diz assim que só entra no descanso tudo aqueles que crê. Amém? Agora, então, eu preciso entrar nesse descanso. Como que eu vou entrar nesse descanso? Quando eu passo a crer que eu sou abençoado. Entende? Conforme vai decorrendo, nós vamos começando a entender aonde nós vamos chegar. Vamos lá. Então, eu tenho que viver no descanso. E hoje nós sabemos que vivemos a maioria parte estressado, né? Hoje é a doença do século, hoje, né? Ansiedade, nervosismo, angústia. E tudo acontece porque ainda não viremos uma chavinha de quem nós somos. Amém? Porque nós não entendemos que tudo aquilo que você precisa, você não vai ter, você já tem, só apenas não está com você. Por quê? Essas bênçãos vêm quando você entra no descanso. Amém? Então aqui diz assim, se esforçais vós para entrar no descanso. Lá no livro de Gálatas, né? Gálatas 3:9 diz assim, assim os da fé são abençoados junto com o crente, vamos lá, Abraão, homem de fé. Quem é de fé que faz assim com a mão? Isto, amém? Então quem é abençoado? Não é todo mundo. É abençoado aqueles que é da fé, amém? Então assim a Bíblia diz que nós somos abençoados. O que é o descanso? É você entender, entrar no descanso é eu começar a entender que eu já sou. Não vou ser, eu não estou na busca, eu tenho, já é meu. E eu declaro isso todo dia, em todo momento. Eu não faço para receber, eu faço porque eu já tenho. Amém? Eu não dou o meu dízimo para prosperar. Eu dou o dízimo porque, repita comigo sim, porque eu sou próspero. Amém? Quando eu começo a entender que as coisas já são minhas, quando eu começo a ter uma mentalidade de tudo aquilo que eu preciso, Cristo conquistou e me deu e pertence a mim, eu começo a viver no descanso. Quando algo dá errado, o que eu declaro? Tudo coopera para o meu bem. Não consigo entender este momento que eu estou passando, mas tudo coopera para o meu bem. Amém? Entrar no descanso não é isento. Não é você ficar isento de, não vou dizer dificuldade, de desafio, né? É você entender que tudo está trabalhando ao teu favor, porque você é abençoado. Amém? Vamos lá. Então lá em Gálatas diz que os que são abençoados são da fé. Deus disse para o povo de Israel, olha algo muito interessante. Deus disse para o povo de Israel que eles iam entrar numa terra de descanso, que eles iam colher coisas que eles não plantaram. Só que o povo de Israel ficou no deserto.
No deserto eles não trabalhavam. Eles tinham maná, comiam maná cedo. Uma nuvem protegia eles do sol. A roupa crescia no corpo. Lá no deserto eles não ficavam doentes, né? Mas só que Deus disse para eles, o deserto não era o descanso. O deserto era quando eles entrassem na terra prometida. Porque no deserto eles não estavam vivendo a promessa. Eles passaram a viver a promessa quando entraram na terra prometida. Porque eles estavam na promessa. Repita assim, eu estou na promessa. Então por isso que nós já estamos no descanso. Vamos lá. Só que a igreja de Moisés era dividida. A igreja de Moisés era dividida. Uma parte da igreja de Moisés, quando ele se encontrava, né, ele dizia assim, Shalom, Adonai, né? Outro diz Shalom. Daí como é que tá as coisas? Um dizia assim, rapaz, o negócio tá feio lá em casa, cara. O quê? A mulher, Deus do livro, tá virando um ninja lá. Mas por quê? Não tem cebola, não tem alho. Tá lá em Números 20. Não tem cebola, não tem alho. Lá quando nós era escravo, lá no Egito, lá nós tinha fruta, né? Lá nós tinha legume. E daí esse é o caso da briga. Então tá difícil lá em casa, o negócio tá ruim. E Deus nos tirou daquele lugar para morrer neste lugar. E essa era a conversa deles. Quando encontraram, o Shalom, daí como tá as coisas? Tá ruim, tá nada bom. Só que tinha outra parte da igreja. Shalom, tudo bom? Como é que vai? Tudo na graça, tudo na paz. E daí, mas tem gigante lá. Não, nós vamos subir. Certamente Deus subirá conosco e nós vamos rasgar eles como se rasga um pão. Estão entendendo? Agora entenda, só que eles diziam tanto que eles saíram do Egito para morrer no Egito. Deus diz, assim como você diz que é, assim será. Não entraram na terra prometida, não conseguiram entrar, porque a declaração deles era o quê? Não podemos, não consigo, eu não posso. Amém? Eles declararam, essa era a língua. Você já prestou o seu dia, o que acontece durante o seu dia a dia? Tem uma palavra, né? Que às vezes a gente declara, porque o diabo ele é assim, gente. O diabo ele é astuto, ele não vai aparecer de rabo e chifre, ele vai mudar a maneira de você falar. Estão entendendo? É isso. Existe no nosso cérebro, bem no centro, uma parte que se chama amígdala. Essa amígdala, ela controla, né? Sabe quando você vê um bicho assim, automaticamente você reage? Ou você está andando em alguma coisa e você se arrepia? Então, essa amígdala vai mexer no teu sistema nervoso. Então, vai fazer você. E hoje, muitas pessoas estão vivendo angustiado, triste, por causa do seu sistema, porque ele está ativando. Sabe quando você diz bem assim, rapaz, mas tô com uns abacaxi aí, a amígdala, o que ela diz? Dificuldade, não é assim? Tô numa luta. Rapaz, tô matando um leão hoje, amarrando o outro para amanhã. Paz, irmão, como é que vai? Tô na luta, rapaz. Ó, o negócio não tá feio, não. Vamos orar que o bambu tá coxando do meu lado. É quando a pessoa, você começa a declarar que você está numa guerra, o que acontece? O seu corpo. A Bíblia disse, né, em Tiago diz que a nossa língua governa o nosso corpo inteiro. Você começa a sentir. Pode olhar para você uma pessoa que estava sofrendo de uma doença terminal. Ela não sabia, mas estava vivendo. Mas o momento que o médico chegou para ela, diz assim, não tem cura, você vai morrer. Todo o sistema nervoso dela entra em pânico, para de lutar e essa pessoa começa a se desviar, indo até a morte. Todo momento que você diz, estou na luta, estou resolvendo problema, né? Quando você começa a declarar isso, o teu sistema nervoso começa a gerar em você ansiedade. Ele não consegue entender, mas está gerando isso para te defender. Entenderam? Então, quando você declara algo, presta atenção, esse teu sistema, vê muita tua ansiedade, vai se levanta. E daí, como é que tá? Ixi, rapaz, não está nada bem. Estou com um monte de problema. E você diz, pastor, você tem problema lá em Sapopema? Eu não tenho problema, eu tenho paz. Mas não tem nada. Eu tenho, presta atenção, desafio. Estão entendendo?
Tudo que acontecer na sua vida, você começa a declarar: eu tenho um desafio. Desafio não traz uma mensagem para o seu corpo, que é luta, que é um sacrifício, mas traz uma mensagem que você vai estar passando por um desafio. Sabe o que eu estou dizendo isso? Porque o povo de Israel, eles não entenderam e não compreendiam muitas coisas. E pelo fato deles declarar essas palavras, eles não entraram no descanso. Vamos lá, entraram no descanso. Entrar no descanso não é você comprar uma Coca Zero, né? Joga umas 3 pedras de gelo, pega um limão de fatia, coloca num copinho, arma uma rede e deita lá e diz: estou no descanso. Não é isso. Entrar no descanso não é para nós aqui entender. Olha, a Bíblia diz bem assim no livro de Atos, Atos dos Apóstolos 12, do 1. A Bíblia diz bem assim que Herodes, ele prendeu o povo da igreja, o povo, né, cristão. E Herodes prendeu para judiar, para castigar mais. Herodes matou Tiago, irmão de João. E Herodes viu que o povo gostaram. E daí Herodes cresceu os olhos e mandou dizer: vai lá, prende Pedro, que amanhã nós vamos resolver o assunto com ele, né? Mandaram prender Pedro. E Pedro foi prender ele, colocar as suas algemas. Algemaram ele, de um lado tinha um guarda e do outro tinha outro guarda, guardando um preso dentro de uma cadeia jaulada. E Pedro, sabe o que ele fez? Ele encostou a cabeça numa pedra, não sei o que tinha, mas ele dormia. Como que uma pessoa, o cara disse: amanhã eu vou morrer, eles vão me matar amanhã. Como que ele estava dormindo? Quantas vezes perdimos a cabeça por pouca coisa? E ele estava fazendo o quê? Dormindo. E de repente uma luz surge naquele lugar. Os guardas caem de um lado para o outro, as algemas soltam. E sabe o que o anjo fez? Ô homem, acorda aí. Ei. O homem estava com sono pesado. E no dia seguinte seria a sentença dele. Deu com trabalho, ele se acordou, tirando o remelo do olho, botou, né, vamos usando aqui a botina no pé. E o anjo disse: coloca a capa. E ele saiu, Pedro, seguindo o anjo. As portas foi se abrindo e Pedro foi saindo até a porta fora. E Pedro, sabe o que ele disse? Ele, para na mente de Pedro, aquilo era uma visão. Não era o anjo, era somente uma visão. Mas ele foi caindo na ficha conforme foi saindo. Agora, para entendeu? Estar no descanso não é que você vai montar uma rede, uma água fresca, que você está passando por um problema, uma dificuldade, mas você está no descanso. Daí, irmã, como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Mas não está tudo bem. Tudo coopera para o meu bem. Tudo coopera para o meu bem. Olha, tem um versículo bíblico, né, eu marquei aqui, que diz bem assim, Isaías 60, 64. Né, Isaías 60 e versículo 4. Nunca se ouve Deus, ninguém viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele confia. Outras tradução, que trabalha para aquele que nele descansa. Você entendeu? Quando você descansa, Deus trabalha. Mas quando você não descansa, Deus cruza os braços. Mas quando você descansa, Deus trabalha. Então nunca se ouve, olhos não se viram um Deus como além de ti, que trabalha. Amém? Que trabalha para aquele que nele descansa. O eu sou, vamos lá, o eu sou abençoado. Amém? Vamos aí, vamos lá de novo. O eu sou abençoado. Amém? Quando alguém perguntar, daí, irmão, como é que está? Assim, diga que estou na bênção. Amém? Olha para você ver, então Pedro tinha sentença, ele estava ali sendo para a morte o dia seguinte, mas ele dormia. Às vezes as pessoas vão te dizer: você é muito sossegado, porque olha aí o que está acontecendo, você está dormindo, dorme a noite inteira, não perde sono. É porque você sabe que Deus, Ele não é contra você, Ele é por você.
Ele não é contra você. E quando você entra no descanso, Deus trabalha. Você entendeu o que nós lemos o texto? Que aquele que entra no descanso, descansa do quê? Das suas obras. Amém? Você sabe por que o povo de Israel, olha lá, eles iam entrar na terra que era prometida. Eles estavam no Egito, só que eles não estavam no descanso. Porque o Egito não era a promessa. A promessa era a terra prometida. Só que quando eles entraram, todo aquele povo que murmurou, amaldiçoaram o maná. Né? Se você ler, amaldiçoaram, eles aprontaram, bordaram, o pecado deles era murmuração. Se você ler Hebreus 4, você vai entender qual foi o pecado deles, porque eles não entraram no descanso. O povo de Israel, eles entraram no descanso. Agora olha, só que lá na terra prometida, eles entraram no descanso. Lá eles tinham guerra. Lá eles pulavam cedo. No deserto, presta atenção, o maná caía na porta. Lá eles tinham que ir no pomar cortar. Mas por que Deus disse que a terra prometida era o descanso? Porque a terra prometida era a promessa. Entenderam? A promessa já está feita. Acabou obras para acontecer. Entenderam? Agora quando você declara que você é abençoado, você está dizendo, está feito, não tem obras para mim fazer para ser abençoado, eu já sou abençoado. Pastor, então eu não tenho que fazer nada, entenda, agora você produz fruto. Amém? Fruto de quem você é abençoado. Amém? Então eles entraram na terra prometida, lá eles tinham o quê? Guerra. Pegava a espada, ia para a guerra, tinha trabalho, mas só que ele estava no descanso de Deus. Entenda, quando eu começo a entender e compreender que eu estou abençoado em Cristo Jesus, que quando Jesus disse teteletai, está consumado, está feito, as bênçãos de Deus se estendeu, chegou até a mim, eu já entrei. Amém? Agora, eu levanto as madrugadas para orar, mas eu não levanto para orar para ser, eu levanto para orar porque eu sou. Eu não vou, se eu não orar de madrugada e as coisas, se não orar o bambu, não, eu oro, eu dobro o joelho e digo, Pai, te dou graça que o Senhor está aqui comigo, obrigado por mais um dia, obrigado pelas suas bênçãos, olha Senhor, as portas já se abriram, as tuas bênçãos chegou até a mim, eu recebi com gratidão, com amor, e o céu se abre, aquele pedacinho daquele lugar, sabe assim, fica muito bom. Entendeu? Quando você entender esse abençoado, não te vai fazer um crente relaxado, não vai te fazer um crente folgado, mas vai te fazer um cristão cheio de amor e gratidão, vai te fazer um crente com compromisso, vai fazer um crente saber, puxa, eu não mereço, mas ele me deu, eu não merecia, mas ele conquistou naquela cruz, e ele me deu de graça, amém? Só que nós aprendemos desde pequeno, que tudo não vem de graça. Não aprendemos isso, não ensinaram para nós quando era criança, filho, não é assim não. Você acha que tudo vem de graça, de mão beijada, não é? E nós crescemos com essa mentalidade, quando alguém ainda quer te abençoar, você fica um pé atrás. Porque o inimigo ele colocou em nosso cérebro, sabe, uma chavinha que as coisas têm que ser com sacrifício, ralar. Mas quando nós entendemos que quando você entra no descanso, o mundo se curva diante de você. Não para te exaltar, mas para te exaltar aquele que está em você. As coisas começam a acontecer. Você pensa em alguma coisa, o telefone está tocando. Oi, tudo bem? Estou com um negócio aqui, puxa, você está precisando, sabe, você começa a viver, você não fica mais apavorado, puxa, eu tenho que fazer algo, a minha vida está ruim, não, você começa a viver no descanso, as coisas começam a acontecer naturalmente, as coisas vêm acontecendo, aquilo que seria daqui a um prazo, vem bem antes, porque agora você está no descanso, e aquele que está no descanso, Deus trabalha ao teu favor. Deus está trabalhando para aquele que nele descansa. O eu sou, vamos lá, gente, o eu sou. Vou dizer algo para você.
Quando a gente declara assim, eu sou abençoado, sabe o que acontece? A gente às vezes, não todos, não se sente bem. Mas por quê? Porque acontece um conflito dentro da gente. Porque nós aprendemos às vezes que para ser abençoado não é de qualquer jeito. Aprendemos que as bênçãos é com dificuldade. Que eu tenho que merecer. Agora entenda, Cristo lhe fez merecedor. Entenda uma coisa? Você começa a declarar, eu mereço. Mas por quê? Porque o meu Jesus conquistou para mim na cruz. E Ele me deu, Ele me fez merecedor. Ele pagou o preço que eu tinha que pagar para que eu merecesse. Então mereço, eu tomo posse, isso já é meu. E glória a Deus e aleluia. Quando começo a entender esse princípio de estar no descanso, tudo começa a chegar até você. Sem sacrifício, naturalmente. Quando você pensa em algo, já está acontecendo, amém? Você pensou numa alguma coisa lá na loja que você viu, se você não surgiu dinheiro para você comprar, alguém vai chegar, vai te dar de presente, amém? Você vai levantar cedo, querer comer alguma coisa gostosa, alguém vai ligar, o que você está fazendo de boa? Ah, vem aqui em casa. As coisas, Deus começa a trabalhar, mas precisamos viver no descanso, amém? Quem está no descanso, diga amém. Vamos lá. Agora, Pedro, ele tinha uma sentença, mas ele vivia no descanso. Gente, eu sei, aconteceu coisa que eu tinha que resolver outro dia, que eu acordei à madrugada e não consegui dormir mais. Já precisei ir para o médico, com crise de ansiedade, subir no altar, querer passar mal, porque eu achava que eu resolvia as coisas. Mas eu comecei a entender que as coisas acontecem porque Ele está trabalhando ao meu favor. Agora eu posso dormir em paz, agora eu estou no descanso. Eu descansei das obras para ser quem eu sou. Amém? Vamos lá de novo. O eu sou. Tá bom, você sabe o que nos tira do descanso? Vamos lá. Agora vamos aqui para o segundo tema. Permaneça no descanso. No livro de Gênesis 3, a Eva teve um encontro com uma serpente, né? A Eva disse para a serpente: Deus disse que não podemos tocar nessa fruta e nem comê-la. E Deus não disse que não podia tocar, né? Porque no dia que nós comer, nós certamente morreremos. A serpente olhou para Eva. Deus sabe que no dia que você comer, você será como Deus. Olha para a tentação. O diabo o que diz? Deus sabe que no dia que você comer dessas frutas, você será como Deus. Eva, Adão, já era como Deus. Eva e Adão já era como Deus. Mas o dia que Eva e Adão tentaram fazer para ser que nem Deus, perderam a posição de Deus. Estão entendendo? Todo momento que você faz algo para ser, você sai da posição de quem você já é em Cristo Jesus. Então, o momento que Adão e Eva, Deus colocou eles no jardim, eles estavam na bênção, eles eram como Deus. O que eles tinham que fazer no jardim? Cultivar. Agora você é abençoado, você está na bênção. Agora você apenas tem que cultivar a bênção de Deus em sua vida. Como, pastor? Vindo para a igreja, orando, dizimando, ofertando, porque você já é abençoado. Mas o momento que Eva e Adão tentaram fazer algo para ser quem eles já são, quem ele já era, eles perderam a posição. Então, todo momento da minha vida que eu passo assim, puxa, se eu levantar, fazer isso, não vou colocar aqui, se eu fizer isso, fizer aquilo, Deus vai me abençoar. Você sai da posição da bênção. Porque a bênção é pela fé, né?
Nós somos abençoados. Quem é abençoado? Aqueles que são da fé. Estão entendendo? O momento que você tenta fazer algo para ser, você saiu do descanso. Vamos dizer aqui, se está passando aí uma dificuldade na sua vida. Daí vem na sua cabeça, cara, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, daí vai dar tudo certo. Daí Deus vai vir, vai mudar tudo isso na minha vida. Você perde a posição. Mas o momento que você começa a orar e agradecer a Deus, você está doente, declara Isaías 53. Você tem versículo já que você pode declarar todo dia? Isaías 53, 4. Verdadeiramente eu sou sarado pelas feridas do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se tornou doente com as minhas enfermidades. Lá diz Isaías, lá 53 e 4, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, nós reputávamos por aflito e ferido pelas suas iniquidades, né? Mas pelas suas feridas, somos o quê? Repita comigo: sarado. Declara todo dia: eu sou sarado. Eu sou sarado. Declara, faça isso entrar na sua alma, faça isso impregnar em você, traga a palavra, faça a palavra de Deus se produzir dentro de você uma base, algo que está dentro, que ninguém consegue arrancar da sua cabeça. Como que 2 mais 2 é quanto? Quanto, pessoal? Os meninos aqui, 3? Alguém consegue provar a vocês ao contrário, que 2 mais 2 é 5? Porque já se tornou uma verdade. Entenderam? Agora, quando eu não coloco o pé, não estabeleço uma verdade no versículo bíblico, chegou a pessoa e disse: eu vi lá na encruzilhada o seu nome lá, uma galinha preta amarrada. Ai, meu Deus do céu, agora eu estou ferrado. Você ficou... a pessoa, por que a pessoa não sabe que ele é o quê? Gente... Balaão foi abençoar o povo de Deus. Deus disse: como eu posso abençoar quem eu, amaldiçoar quem eu abençoei? Não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria eu e não faria. Estão entendendo? Quando você entende que você é abençoado aonde você chega, as trevas têm que abrir caminho para você passar. Aonde você entra, as portas vão se abrindo porque chegou o abençoado. Não, pastor, eu entrei num lugar, me deu um arrepio ruim, saí de lá com as pernas mole. Tem que procurar como conceito ou sei da sua crença. Aonde há a presença de Deus, amado, não tem barreira. O diabo pode fazer plano do que for, mas Deus está do seu lado. Estão entendendo? Deus está do seu lado. Todo momento que você tenta fazer para ser, você sai do descanso. Presta atenção. Todo momento que você faz algo para ter, sabe quando você tenta fazer algo para receber, sabe o que está dizendo? A obra da cruz não é suficiente. O que Deus fez, não, eu tenho que fazer. Estão entendendo? Mas quando você entende que você é abençoado, que Deus lhe fez você abençoado, e você todo dia você levanta e diga: eu sou abençoado. Vamos lá? O eu sou. Eu não vi mão levantando. Levanta assim, profeticamente, diga sim. O eu sou. Poxa, amém? Quando eu abro meus olhos cedo, a primeira coisa diz: Deus, gratidão por mais um dia. Que dia abençoado. E eu digo: Deus, as tuas bênçãos chegam até a mim recalcado e transbordantemente, e eu recebo cheio de gratidão e amor. Eu só recebo, entendeu? Eu não fico preocupado ser para ter, porque eu já tenho, assim como você tem. Vamos lá. Permanecer na bênção. Lucas 3 e versículo 21. Estava todo o povo se reunindo para ir ao batismo. E Jesus também foi. Quando Jesus chegou ali ao batismo, ele estava a orar. A Bíblia diz que o céu se abriu. E o Espírito Santo, como uma pomba, né, desceu sobre ele. Uma voz do céu dizia o quê? Este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. A voz do céu dizia para Jesus:
este é o meu filho amado, a quem eu tenho o quê? Prazer. Olha o que diz daí em Mateus 4:3. O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado. E apresenta quem? O diabo. Olha para você ver. Estou vendo que você, vamos usando aqui, estou vendo que você é um galileu lá da cidade, caipira. Olha o teu jeito de andar aí, o jeitão. Mas se você é filho de Deus, transforma as pedras em pão. O que Deus acabou de dizer para Jesus? Prestou atenção? E qual foi a primeira tentação? A Eva caiu, porque ela queria ser. Ela perdeu. Se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Vou fazer uma pergunta para você. É pecado transformar a pedra em pão? Não tem nenhum mandamento. Se Jesus quisesse transformar a pedra em pão, beleza, não tinha nenhum problema. Mas o Pai do céu disse para ele: você é meu filho amado, eu tenho prazer em você. E o diabo vem: se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se Jesus transformasse aquela pedra em pão, sabe o que ele quis dizer? A tua palavra não é suficiente. O que o Senhor me disse, para mim eu tenho que fazer, vou provar para ele. Estão entendendo? Jesus perdia a posição de quem ele já era. Então Jesus sabia quem ele já era. Nem só de pão viverá o homem. Vocês entenderam? Todo momento que o diabo disse: você quer abençoar? Mas você tem que fazer isso, aquilo. Se você fizer isso, aquilo, e você corre com medo de fazer para querer ser, você perde a posição. Quando o inimigo se levantar, começar a declarar: crentona velha, nem ora direito, crentão velho, nem leu a Bíblia hoje, diz que é crente. Fala: eu sou crente, eu sou amado, Deus me ama, eu amo Ele porque Ele me amou primeiro. É nisso que consiste o amor, porque Ele nos amou primeiro. Entenda, você disse: não, eu sou abençoado. Mas você não fez. Olha, eu não fiz, mas Cristo fez e me deu de graça. Agora você, estão entendendo, pessoal? Eu não coloquei aqui no texto, mas vai lá, a parábola do filho pródigo, lá em Lucas 10. Você viu o filho mais velho que ficou na casa? Você nunca me deu nada, não deu nem um cabrito para comer com meus amigos. Lá, aquela parábola não tinha que ser parábola do filho pródigo. Lá estava falando de Deus e os seus filhos. Deus, sabe o que o pai disse? Filho, tudo é seu. Você não pegou porque não quis. Sabe por que ele não pegou? Porque ele queria conquistar. Porque ele queria fazer para merecer. Ele disse: eu trabalhei como escravo para o Senhor. Todos os cristãos que vem fazendo as coisas para querer ser abençoado, cedo ou mais tarde ele joga na cara de Deus. O que adianta ir na igreja? Você viu? Fui na igreja ontem, outro dia a menina foi para o hospital. Viu? Fui na igreja ontem, o patrão ontem me deu a conta. Adianta ser crente sim? Aquele que não serve lá, que está servindo o diabo, você viu o que ele tem? Ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem isso, tem mais aquilo. Mas se você entende que você já é abençoado, no dia seguinte algo deu errado, você disse: tudo coopera para o meu bem. Deus está do meu lado. Eu não consigo entender o que está acontecendo agora. Eu não consigo entender porque isso deu errado na minha vida. Mas tudo está cooperando para o meu bem. Deus está do meu lado. Deus, Ele já abriu a porta e tudo já está acontecendo na minha vida. Eu quero dizer para você: não perca a esperança, apenas descansa. Não começa a olhar, não começa a ver, sabe? Começa a olhar das bênçãos para dentro de você. Começa a ver que as bênçãos estão ao seu lado. Precisamos mudar o foco da nossa vida. Tudo aquilo que você foca se expande. Mude o foco no que você já é. O quê? O eu sou. Vamos, gente. O eu sou. Escreva no espelho do teu banheiro: o eu sou abençoado. Escreva no painel do seu carro: eu sou abençoado. Faça isso na sua boca. Comece a declarar isso, faça que isso se torne, criar calo na língua todo dia. Minha casa é abençoada, o meu filho é abençoado. Estou indo para a igreja porque eu sou um cristão abençoado. Seja o que você for fazer, porque eu já sou abençoado.
Então, no momento que Jesus transformasse aquela pedra em pão, ou fizesse algo, ele estava dizendo, a sua palavra não é suficiente, eu tenho que fazer para ti. E às vezes nós fazemos isso. Jesus, eu conheço a obra da cruz, eu reconheço que Jesus se tornou maldito com a minha maldição, para mim receber a sua bênção dele, mas eu vou fazer isso daqui para mim ver se eu recebo. Eu vou tentar alguma coisa para te agradar, para o Senhor me dar. No momento que você tenta fazer, você perde a posição. Pastor, então eu não tenho que fazer nada. Gratidão. Coloca a gratidão nos teus lábios. Você cultuar hoje é gratidão. Você dizimar e ofertar, tenha prazer nisso. Tenha prazer, sabe, servir neste lugar. Tenha prazer no que você está fazendo, mas para isso eu tenho que entender que eu já estou. Não tem obra para mim fazer, para ser quem eu já sou. E nós somos o quê? Abençoado. Quem é abençoado, diga amém. Sempre, eu uso muito declaração, porque eu entendi que a declaração é um martelo que vai moldando a minha crença. Eu sempre declaro, puxa, as bênçãos de Deus chegam até a mim, ou eu recebo com gratidão. Fala, pode vir, né? E óbvio, se o meu coração está aberto e as bênçãos de Deus chegam até a mim. Declare, meu dia hoje é um dia abençoado. Vamos lá, então agora você tem as bênçãos, você é abençoado. O que nós temos que fazer? Cultivá-la. Amém? Cultivá-la, as bênçãos. Eu sei que tem um versículo bíblico, né? Que às vezes você ouve pessoa falar, às vezes se a gente ler e não ter um entendimento, às vezes algo, nós trazemos às vezes para nos dizer bem assim que, é assim mesmo, eu estou aqui na luta, estou passando por esses problemas, estou aqui angustiado, aqui no mundo é assim mesmo. Diz assim, em Lucas, me desculpa, vamos lá, melhor dizendo, João 16:32. Eu lhe disse essas coisas, para que em mim você tenha o quê? Paz. Entende? Neste mundo, vocês terão aflição, contudo, tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu já ouvi pessoas dizer para mim, pastor, mas é assim mesmo, né, pastor? Aqui no mundo a gente tem aflição mesmo. Jesus disse, tenha bom ânimo. Aqui no mundo vocês tereis o quê? Aflição. Se você ler um versículo acima, ele diz assim, eu lhe disse essas coisas, para que em mim tenha paz. Eu nunca posso pegar um versículo isolado, eu tenho que pegar um versículo bíblico, usar outros versículos bíblicos para interpretar o versículo bíblico. Jesus disse bem assim, Mateus 11:28, vinde a mim todo que estáis cansado e sobrecarregado, e encontrará o quê? Descanso. Tomai o meu jugo que é leve, aprendeis de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para a vossa alma, e encontrará descanso. O que Jesus está dizendo? Ei, se você ficar no mundo, você vai ter aflição, venha para Cristo. Se você não tomou a tua decisão com Cristo, venha para Cristo, esteja em Cristo Jesus. Mas olha o que diz em João, Jesus faz uma oração que eu gosto muito. Sempre estou lendo em João 17, versículo 15. Jesus disse, Pai, eu não peço que tira do mundo, assim como eu não sou do mundo, eles também não é. Mas eu peço, Pai, livra eles do maligno, livra eles do mal. Amada igreja, Jesus orou por mim e por você, para Deus livrar você do mal. Você acha que Deus não ouve a oração de Jesus? Ele disse, Pai, não tire do mundo, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas eu te peço, Pai, livra eles do maligno. Jesus orou, diz, filhinho, Deus está livrando você. Não se conforma
Não aceita, sabe, qualquer concordância de você viver uma vida debaixo, preso, seja por o que for, mas começa a viver no descanso. Começa a viver no descanso. Começa a declarar que você já é. O eu sou. Melhorou. O eu sou. Vou contar algo para vocês. Alguns conhecem. E sabe, pô, em Figueira, fiquei 9 anos pastoreando na cidade de Figueira. Tinha um pai de santo, não é pai de santo é nós, né? Olha lá, o macumbeiro lá que faleceu, né? Vou falar o nome aqui, muito importante, vinha toda redondeza com ele. Cheguei na casa dele, sentei um dia, tudo bem, como é que vai? Tudo bem, tocando as ideias com ele, um papo, e daí como é que vai? Ele falou assim, vou buscar um livro ali para você ver. Trouxe um livro, colocou na minha mão e disse, não abra. Eu falei, tá bom, olhei, passei a mão, fui um carinho no livro. Daí eu parei, olhei para ele, pensei assim, o que está em mim é maior do que está nele. Ele disse, espere um pouco, saiu correndo, foi para dentro da casa. Daí ele voltou, falei, o que aconteceu? Eu fui lá fechar o corpo, estava me dando uns arrepios, algo ruim estava acontecendo. Porque eu tinha consciência de quem estava em mim. E daí diz bem assim no livro de João, primeira carta de João 4:4, filhinho, sois de Deus, porque o que está em vós é maior do que está no mundo. Filhinho, já venceis, porque o que está em vós é maior do que está no mundo. Se Cristo venceu, eu venci. Repita comigo assim, eu sou um vencedor, eu venci. Mas hoje as pessoas estão tentando, lutando para vencer o mundo, vencer o seu dia. Matei um leão hoje, larguei 2 amarrados para amanhã. Deixa o amanhã acontecer, deixa o amanhã vir. Sabe como é que vai ser o meu amanhã? Cheio de bênçãos. Porque o Senhor deu ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eu sei que há um confronto dentro da gente, quando vem uma verdade dizendo que você já é abençoado, que agora você já está no descanso, não tem obra para você fazer, para ser quem você é. E nós aprendemos que tudo é o quê? Sacrifício. Quando Deus olhou para a terra, Ele viu luz, viu treva. Deus começou a olhar, viu aquelas trevas, sabe o que Ele disse? Caraca, meu, que escuridão, né? Ele parou e diz assim, haja luz. Olha para você ver em Provérbios 18:24, a morte e a vida está no poder da sua língua, aquele que bem utiliza, comerão dos seus frutos. O que você está vivendo hoje são fruto das suas crenças, fruto das suas palavras. Mude a sua crença, que a sua vida muda. Pensamento repetitivo se torna em crença. Crença produz em nós sentimento. Sentimento produz comportamento. Comportamento produz resultado. Se você olha no espelho, nossa, como tô feia, como tô gorda, como tô gordo. Se você olha no espelho, cara, puxa, como é que tô feia. O seu cérebro entende, ele te dá o quê? Mais e mais. Precisamos viver no descanso. Precisamos viver, trabalhar no descanso. Cuida da tua casa, da tua família no descanso. Cuida da tua empresa no descanso. Cuide, vive no descanso. Começa a tirar toda a crença da sua mentalidade de trabalho, de sacrifício.
Você quer dinheiro? Então começa a declarar: dinheiro vem fácil e frequentemente. Não, pastor. Você sabia na nossa vida hoje que está operando muitas vezes aquela criança infantil lá para trás? Pastor, mas agora eu aceitei Jesus, em Cristo eu sou uma nova criatura. O teu espírito é uma nova criatura. O teu espírito foi criado em Cristo Jesus. Mas existe o velho homem que está ali, ó, todo dia, dizendo para você: não é assim não. As coisas é difícil. Começa a dizer: as coisas é fácil. As coisas, olha, eu não posso nem pensar que as coisas acontecem para mim. Começa a fazer isso, porque eu sou muito abençoado. A palavra abençoado é ao contrário, a palavra amaldiçoado. Foi feita uma troca, você é abençoado. Começa a dizer: a minha vida sentimental é abençoada, a minha saúde é abençoada. Começa a declarar bênção. Amém? Não adianta chegar aqui, o pastor colocar a mão na sua cabeça e profetizar e orar. Você sai da porta para fora e começar: para mim nada dá certo mesmo. Você sabe, né? A minha família, vocês que já vem de família, sabe? É aquele povinho lá, outra metade da igreja de Moisés. É assim mesmo, nós saímos de lá, aqui para você ver, morrer aqui. Mude sua crença que as coisas mudam. Se amado. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Começa a declarar todo dia: eu sou amado. Começa a sentir o amor de Deus. Eu sou amado. Você declara todo dia: eu sou amado. Porque quando você estabelece isso dentro de você, porque tudo aquilo que é amado, as coisas vêm natural. Todo filho que sabe que é amado pelo pai, o pai nunca vai esquecer de comprar a bicicleta. Todo filho que sabe que o pai ama, ele fica no descanso. Ainda nós não estabelecemos isso dentro de nós, que nós somos o quê? Amar. Vamos lá? O eu sou, o céu aberto, é para aquele que nele descansa. Olha para você vendo isso, orar, ó, céu aberto. Não diz que está fechado. Ó, gente, as bênçãos de Deus. Ó, essa semana você vai ter testemunho para contar. Olha, você vai ter testemunho. Olha, puxa, a minha vida era assim, assim, as coisas começaram a acontecer. Você sabia que quando você disse: eu não gosto da minha casa, tudo começa a dar errado? Quando o dia que você for fazer uma viagem, você for para um lugar, eu vou lá, mas eu não gosto de ir lá, não vá. Não vá, porque tudo vai fazer, tudo vai se curvar para te entristecer, porque você acionou a parte dos seus, tudo vai. Você vai lá, eu vou, mas eu não gosto naquele lugar, não gosto. Não vá. Está entendendo? Pastor, eu não gosto de ir lá. Você diz: eu vou lá com você, porque eu gosto de ir lá. Aquele lugar me traz prazer. Aquele lugar me traz alegria. Você vai e volta. Eu fazer uma viagem, sabe? Gente, mas eu não estou muito afim de ir, não gosto de sair, pousar na casa. Eu odeio isso. Você já não reparou? Eu tinha um trauma. Gente do céu. Né? Se eu falasse alguma coisa assim, tinha uma pessoa dando assim. Aonde que eu ia, tinha um bendito, falava um negócio. O dia que eu sarei isso dentro de mim, né? As coisas mudou. Vocês entenderam? Mudança. Se coloca em pé. O eu sou. O eu sou. Isso tem que entrar na sua alma. Pastor, que é alma? Intelecto, emoção, sentimento. Jesus disse: a minha alma está triste até a morte. Vocês entenderam?
Você é espírito, mas você carrega uma alma. E a tua alma vai sendo transformada, vai sendo limpa com a palavra de Deus. Jesus disse: um espírito maligno saindo de uma casa, ela fica barrida, atormentada, só que falta morador. Daí o espírito que saiu, ele volta, ele traz o quê? 7 piores ainda. A sua alma. Eu quero que você solte as suas mãos, quero orar com você. Como eu falei aqui de entrar no descanso, eu vou orar aqui repreendendo todo tipo de depressão, ansiedade, angústia, tá bom? Né? Se puder um pouquinho de retorno aqui, e um pouquinho d'água aqui, que a garganta já está uma bênção, amém? E solta o teu, sabe, coloca o pé junto assim. Você sabia? Sabia que muitas pessoas, eu já pastor, muitas pessoas fazem, vem aqui na frente para me orar. A pessoa vem na frente, ele faz bem assim, um pé na frente e um pé atrás, eu não vou cair. Não vou cair. Ele se concentra tanto no cair, que as bênçãos de Deus, por que pé junto? Porque você entrega, entendeu? Eu não vou chamar todos vocês, que não, acho que não cabe aqui na frente, né? Vai afastar, vai não caber. Mas eu quero que você fique à vontade. Solta as tuas mãos. Junta os teus pés juntos assim. E se você cair, você vai cair sentado no banco. Isto. O teu galardão é grande. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Inclina sua cabeça. Respira bem fundo. Decabadarabassum, dequendo rebenegochere candarabana. Ó Espírito do Deus vivo, eu lhe dou graça pela tua bendita presença neste lugar. De comanalabassum, de quemdomanaga. Espírito Santo, envolva das plantas dos pés ao alto da cabeça. E no nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho dar uma ordem agora para toda depressão, angústia, ansiedade, crise de medo, crise de pânico, toda ferida emocional desde o ventre da mãe. Eu venho repreender sobre essa vida agora, toda depressão, toda angústia, todo sentimento de infidelidade. Eu venho repreender todo medo, todo ódio, todo nervosismo, toda falta de perdão. Eu venho agora quebrar, destruir, ordenar que no nome do Senhor Jesus Cristo, que no nome do Senhor Jesus, que no nome de Jesus, que bata em retirada, que saia, no nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu venho declarar agora, Pai, que eles estão livres, que agora eles estão livres, eles entram, meu Pai, no descanso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles estão livres de toda condenação e culpa. As bênçãos do Senhor reinam sobre a vida deles, as tuas bênçãos, Pai, as tuas bênçãos estão fluindo. Eu posso ver neste lugar o mover do Espírito Santo. Você pode dizer nesta noite que assim, meu Deus, eu recebo as tuas bênçãos na minha vida, com gratidão e amor. Receba nesta noite. Meu Deus e meu Pai, vai reinando sobre a vida deles. Meu Pai, que venha haver cura, que venha haver, meu Pai, transformação de vida. Meu Pai, na vida sentimental, saúde, vida financeira, seja em qualquer área, meu Pai, agora nós declaramos o teu descanso sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Levanta a tua mão e diga assim: meu Deus, eu lhe dou graça, porque eu estou no seu descanso. E as tuas bênçãos fluem sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Declarar palavra, quando você declara algo, nunca esqueça, é o martelo que vai estar moldando a sua crença. Diga assim: eu estou em Cristo. Diga: eu estou em Cristo.
livre. Diga assim, livre. Vamos lá. Estou livre de toda condenação e culpa. Eu estou livre de toda condenação e culpa. E eu sou, vamos lá, abençoado. Vamos lá, eu sou, vamos lá, abençoado. De novo, diga assim, eu sou abençoado. Amém? Quem é abençoado, dê uma linda salva de palma. Graças a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Aguenta mais um minutinho em pé, nós já vamos encerrar. Quero agradecer aos queridos irmãos de Sapopema, Figueira, aos irmãos de Baiti. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos servir um lanche após o culto. Se os irmãos puderem deixar o pessoal de Sapopema e Figueira se servir primeiro, para eles poderem pegar o ônibus também para ir embora. Mas tem para todo mundo, um esperando o outro, e vai ser bênção do Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, pastor Jerônimo, pastor Gerson, toda a família abençoada, né, nossas igrejas ali de Figueira e Sapopema. Feche os teus olhos, você já sabe a nossa programação: terça-feira, escola bíblica, quinta-feira, profética, e assim nós vamos caminhando de fé em fé. Louvamos a Deus por mais esse culto. Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, pela tua palavra, pelos louvores, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor Deus nos abençoou nesta noite, ó Pai. Senhor Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nos dê uma segunda-feira abençoada diante da tua presença. Que teu Espírito Santo nos conduza em tudo que nós formos fazer, ó Pai. Pedimos a tua bênção, ó Pai, pelas nossas famílias. Te agradecemos com ações de graças, ó Pai, por esse 16º ano, Pai. Louvamos-te, ó Deus, pelo que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, para a tua glória, ó Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, nesta noite, nos dê uma noite abençoada, Senhor Deus, de sono, e que nós possamos, ó Pai, acordar amanhã, se o Senhor permitir, com vida, para te adorar e te bendizer. Pai querido, leva, Senhor Deus, nossos queridos irmãos de viagem até os seus lares, nossos irmãos aqui de Baiti também, guardados pelo teu braço forte, ó Pai. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do teu Santo Espírito sejam sobre as nossas vidas, hoje e sempre, e toda a igreja diz, amém. Amém. Cumprimente seu irmão e vá na paz do Senhor. Evangelizar e discipular.